murmurar, falando de Deus amor, Deus que é o autor da minha vida e da minha alma agradecida. Eu vejo Deus a reger com luz no céu e nas nuvens sempre ao léu, mil imagens desenhando. Eu vejo Deus no olhar da mãe que amamenta, na haste que sustenta uma flor desabrochando. Boa noite a todos. Boa noite. Agora com aquela pegada, vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. Já melhorou muitos por cento, viu, gente? Vocês estão no caminho, viu? Estou começando a gostar de ver. Estamos começando a pegar e vão levantando assim, a gente agradecendo. E quando a gente conversa com Jesus, a gente tem que estar com o coração aberto, né? Não adianta baixar a cabeça, não. Baixar a cabeça não falo, mas no sentido de orgulho, não. Estou falando no sentido de baixar a cabeça e de esmorecimento, tá? A gente tem que estar com a cabeça erguida, mas confiança que tudo que a gente pede a Deus, principalmente a Jesus, o mestre maior, com certeza será atendido dentro da nossa necessidade. Isso é que a gente precisa entender. Meus queridos, é com muita alegria que a Casa Divina Vez recebe a todos vocês para mais uma noite à luz da doutrina espírita, para esse estudo bendito. Eu queria fazer uma pergunta: tem alguém aqui pela primeira vez numa casa espírita ou numa Casa Divina Vez? Muito bem, todos já estão mais familiarizados, né? Que coisa boa. Hoje, meus queridos, nós vamos falar sobre um tema muito bacana, afinal, é o mês do aniversário da casa. Então, hoje, nós vamos falar sobre o espírito mentor dessa casa, que se chama Milanês. E quem vai falar para nós sobre esse iluminado companheiro é nosso irmão Mendes. E, antes disso, eu queria convidar vocês a nos acompanhar na prece, rogando Jesus, o mestre dos mestres, o companheiro maior de todos os momentos, que nos ampare, que nos ilumine, que nos esclareça, para que possamos realizar esse trabalho na mais perfeita harmonia de paz. O Divino Jesus, mestre amado, irmão maior, aqui estamos, Jesus, sobre o teu amparo, auxílio sempre, Jesus, para que essa tarefa possa se desenvolver na mais perfeita harmonia, paz, equilíbrio e segurança. Protegei-nos, ó Divino Mestre, iluminar-nos, ó Divino Mestre, nessa nossa busca, nessa nossa trajetória de crescimento, e que possa Jesus, o expositor da noite, contar com o amparo e o esclarecimento necessário e ser conduzido para que o estudo possa ser o mais proveitoso possível. Fica conosco, Divino Jesus, hoje, agora, todo sempre, e que assim seja. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, como disse o nosso irmão Paulo, nós estamos na semana de comemoração da Fraternidade Espírita do Irmão Milanês, dia 12 de outubro. Foi fundada no dia 12 de outubro de 1991. Então, nós estamos fazendo aqui 32 anos de trabalho em benefício de todos aqueles que aqui se aportam, em benefício da fraternidade e do amor ao próximo. Nós vamos então conversar um pouco sobre o mentor da casa. Eu não sei se todos já conhecem a história do mentor Milanês, né? Então nós vamos dar uma pinceladazinha na biografia dele, bem resumido, né? Porque o nosso tempo é meio curto, mas a gente vai falar um pouquinho para que todos tenham uma ideia, uma boa ideia a respeito dele. Milanês. Então nós vamos voltar no tempo
Vamos voltar lá na época de Jesus. E no livro, eu peguei aqui no livro Luz Acima, que é do irmão X, que é nosso escritor Humberto de Campos, que assina como irmão X, tem um capítulo 15 chamado O Candidato Apressado. Então vamos passar essa historinha aqui para a gente começar a focar na história, né, que vai se seguir. O candidato apressado. Quando Tiago, filho de Zebedeu, seguia o mestre, a pequena distância junto às margens do Jordão, eis que se aproxima um jovem e piedoso senhor de terras, interessado em aderir ao reino do céu. Então estava lá o Tiago, seguindo Jesus, e apareceu esse senhor de terras, um jovem rico, um jovem querendo, interessado no reino do céu. Resoluto avançou para o apóstolo e perguntou: em verdade, o mestre é portador de uma boa nova? Perguntou para o Tiago. O seguidor do Nazareno, mostrando imensa alegria no olhar, cândido e lúcido, informou feliz: sim, é o mensageiro da vida eterna. Teremos com ele o mundo renovado, nem opressores, nem vítimas, e sim irmãos, filhos do mesmo Pai. E aí o jovem continuou perguntando: qual é o seu lema? A que lema ele obedece? Qual é a regra dele? Inquiriu o rapaz. O amor a Deus, acima de tudo, e ao próximo como a nós mesmos, respondeu Tiago. E qual é a sua norma de trabalho? Bondade para com todos os seres, inclusive os próprios inimigos. Então Tiago respondendo para o jovem interessado: e qual é o programa que ele segue? Cooperação com o Pai Supremo, sob todos os aspectos em favor do mundo regenerado. E qual é o objetivo? A felicidade para todas as criaturas. Que diretrizes estatui para os momentos difíceis? Então esse jovem, cada vez mais interessado, vai aprofundando as suas perguntas, né? Quais são as suas diretrizes para as dificuldades? O perdão extenso e sincero, esquecimento do mal, auxílio mútuo, fraternidade legítima, oração pelos adversários e perseguidores, serviço desinteressado e ação altruística, sem recompensa, com absoluta perseverança no bem até o fim da luta. E ele espera vencer sem exército e sem armas? O mestre confia no concurso dos homens de boa vontade para a salvação da terra. E mesmo assim, admite a vitória final? Sem dúvida. Nossa batalha é a luz, é o da luz contra a sombra. Dispensa a competição sangrenta. E o que pede o condutor do movimento, além das qualidades nobres mais comuns? Extrema fidelidade. Num coração valoroso e fraterno, disposto a servir na terra em nome do céu. O moço rico exibiu estranho fulgor nos olhos, móveis, e perguntou após ligeira pausa: acredita possível meu ingresso no ciclo da profecia? Como não? Exclamou Tiago.
doce e ingênuo. E o rapaz passou a monologar, evidenciando sublime idealismo. Aí esse jovem começou a pensar, a falar consigo mesmo. Desde muitos anos eu sonho com a renovação. Nossos costumes sofrem decadência. As vozes da lei parecem mortas nos escritos sagrados. Fenece o povo escolhido como a erva improdutiva que a natureza amaldiçoa. O romano orgulhoso domina em toda parte. O mundo é uma fornalha ardente em que os legionários consomem os escravos. Enquanto isso, Israel dorme, imprevidente, olvidando a missão que Jeová lhe confiou. Então esse jovem, ele tinha seus objetivos nobres. Ele era um judeu, um jovem israelense. Tiago assinalava-lhe os argumentos, deslumbrado. Nunca vi entusiasmo tão vibrante num rapaz tão jovem. Messias Nazareno, prosseguiu o rapaz, em tom beatífico, é o embaixador da verdade. É indispensável segui-lo na santificação. O templo de Jerusalém é a causa bendita de nossa fé. Entretanto, o luxo desbordante do culto externo, regado a sangue de touros e cabritos, obriga-nos a pensar em castigo próximo. Seremos fileiras com o restaurador. Nossos antepassados aguardavam-no, aproximamos-nos dele a fim de executar os planos celestiais. Isso é o rapaz pensando. Demorando agora o olhar na radiante fisionomia do filho de Zebedeu, o rapaz acrescentou: não posso viver noutro clima. Procurarei o Messias e trabalharei na edificação da nova terra. Então ele foi atrás de Jesus. Então esse jovem, ele era um bom jovem, era um israelita que seguia plenamente as Escrituras, que cumpria fielmente a lei divina e que estava com o coração vazio, precisando de algo mais, porque o material, ele já fazia tudo que a lei determinava e o coração dele estava vazio. Então, quando ele conversou com Tiago e ouviu essas coisas que o Tiago lhe disse, ele: é aqui que eu vou, eu estou precisando disso. O coração dele chamou atenção para ele ir procurar Jesus. Demorando, desvencilhou-se do rapaz de uvas amadurecidas que sustinha na mão direita e gritou: não perderei mais tempo. Afastou-se dela, sem que o discípulo do Cristo lhe pudesse acompanhar nas passadas marcas. E aí o Marcos, o evangelista, ele descreve o episódio do capítulo 10, encontrando-se a narrativa nos versículos 16 e 17. Então esse jovem foi atrás de Jesus. Encontrando Jesus, ele disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O divino amigo contemplou sem surpresa e interrogou: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Diante da insistência do candidato, indagou o Senhor quanto aos propósitos que o moviam, esclarecendo o rapaz que desde a meninice guardara os mandamentos da lei. Jamais adulterara, nunca matara, nunca furtara, e honrava o pai e a mãe em todos os dias da vida. Então era um rapaz que já, como eu disse, já praticava a lei divina. Terminando o ligeiro relatório, o jovem
jovem inquiriu aflito: posso incorporar-me, Senhor, ao reino de Deus? O mestre, porém, sorriu e explicou: uma coisa te falta. Vai, dispõe de tudo o que te prende aos interesses da vida material, dando o que te pertence aos necessitados e aos pobres. Terás assim um tesouro no céu. Feito isso, vem e me segue. Jesus falou para ele. Foi então que o admirável idealista exibiu intraduzível mudança. No momento, esqueceu o domínio romano, a impenitência dos israelitas, o sonho de redenção do templo, a boa nova e o mundo renovado. Extrema palidez cobriu-lhe o rosto, e ele, que chegara correndo, retirou-se, em definitivo, passo a passo, muito triste. Então, e aí a gente vai lá no Evangelho de Mateus, que fala no capítulo 19 o seguinte: depois que Jesus disse para ele retirou-se triste, porque ele possuía muitas propriedades. Disse então Jesus a seus discípulos: em verdade eu vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Então esse jovem, ele estava pronto para seguir Jesus. Ele achava que não tinha mais nada que fazer, porque ele já fazia tudo que a lei mandava. Ele sempre foi um jovem bom, mas ele tinha, como Jesus observou, uma coisa ainda faltava para ele, que era essa coisa que nos prende, que nos atrapalha a nossa caminhada, o desapego. Ele era um jovem que tinha ainda o orgulho de ser um israelita, jovem, forte, atleta, participante dos Jogos, dos Jogos Olímpicos naquela época. Ele era pretendido nas corridas, então ele tinha esse orgulho, e ele pensava como os romanos que dominavam toda aquela região. Ele pensava que, vencendo os romanos, ele ia ter um nome exaltado, porque ele ia vencer os dominadores como judeu. E ele era um atleta de peso, como fosse aí as Olimpíadas. Ele era um atleta de peso, e estava chegando o dia das Olimpíadas. E ele já tinha comprado seus equipamentos, comprou cavalos magníficos, comprou bigas modernas. Então ele estava assim, ele era o cotado para ser o campeão das corridas, e faltava uma semana para as corridas. E ele pensou: puxa, mestre, pode esperar um pouco, porque assim eu não vou poder abrir mão desse planejamento que vem há tanto tempo para essas corridas que são tão importantes politicamente para Israel, inclusive. Então ele se apegou e ele não pôde seguir Jesus. E Jesus disse: venda tudo que você tem, toda a sua fortuna, distribua para os pobres, e depois que você fizer isso, você pode me seguir. Então ele ficou triste, porque esse apego não deixava ele fazer isso. E uma semana depois aconteciam os Jogos Olímpicos, e esse jovem saiu para a corrida de bigas, e na primeira curva, eis que acontece um acidente, e esse jovem é jogado sobre as patas dos cavalos e morre estraçalhado na pista. E aí, quando ele estava para desencarnar, veio na sua mente: venda tudo, dê aos pobres e me serve. E Jesus falou para ele: agora eu não posso esperar mais. E ele sentiu-se abraçado e partiu para o plano espiritual. E daí os anos foram se passando, as coisas foram acontecendo, e 15
séculos depois, olha só, 15 séculos depois, em meados do século XV, 16 séculos, em meados do século XV, Fernando Miramês de Oliveira, filho de um casal nobre ao norte da Espanha. Sua mãe nascera na França e seu pai era de origem portuguesa, e ele nasceu no norte da Espanha, um rapazinho menino que recebeu o nome de Fernando Miramês de Oliveira. Moço inteligente, estudioso, aprofundava-se na história dos povos e nações da terra. Deteve-se com interesse na descoberta das Américas, cujo evento destacaram-se Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral, apaixonando-se ainda que sem conhecer as terras fisicamente. Então ele apaixonou-se pelas terras de Santa Cruz, e tal era o seu interesse por elas que por várias vezes visualizava-se desembarcando em porto da terra que já sentia ser abençoado. Então ele, quando lá na Espanha, se tornando novamente um rapaz jovem, rico, nasceu em família rica, era um príncipe praticamente. Ele se interessou pelas navegações, ele se interessou muito pela história dos povos, dos descobrimentos, principalmente da América e do Brasil. E se preocupava muito com os habitantes dessas terras, com os índios, com os negros que eram trazidos para a escravidão como escravos. Então isso tudo envolveu o seu coração e ele se importava muito com isso. E ele ficava pensando a vontade dele de vir para essas terras, para trabalhar em benefício desse povo. E ele sonhava com essas terras. E no sonho ele se desdobrava e vinha, estava em sonho, ele estava presente nas terras. Ele vinha em espírito para as terras da América, para as terras do Brasil. Por isso ele já conhecia todo esse movimento. Como ele era uma família rica, família importante da Espanha, ele era amigo do rei Filipe IV, que era o rei da Espanha. E o rei gostava muito dele, conhecia o seu caráter, porque ele, quando ele desencarnou lá na corrida de bigas, como um jovem rico, ele já era uma pessoa honrada. Então ele, como Fernando Miramês, nascido na Espanha, também era honrado, seguidor das leis, caridoso, auxiliava a todos, todo mundo gostava dele. E o rei simpatizava muito com ele. E o rei fez uma proposta para ele: meu amigo, os portugueses estão passando a mão, a grosso modo, assim, estão passando a mão na riqueza das novas terras, eles estão aproveitando, e nós precisamos estar atento a isso. Eu gostaria de que você fosse aquelas terras e fosse meus olhos lá naquelas terras, para que eu pudesse saber o que está acontecendo e tomar as minhas decisões aqui. O rei falou para ele. E ele sabia que a intenção do rei realmente era o poder, mas ele viu ali a grande oportunidade dele vir para cá, para o Brasil, dele viajar para essas terras. Porque, na verdade, isso é um plano divino. É um planejamento que estava acontecendo, guiado pela espiritualidade. O mesmo planejamento que, quando foi planejado os descobrimentos, a equipe espiritual estava à frente de tudo. Espíritos da equipe lá de trabalhadores de Jesus, lá no plano espiritual,
encarnaram em Portugal, encarnaram na Espanha, mais em Portugal, com o objetivo de fazer acontecer. Por isso, Jesus enviou o amigo dele, o Espírito amigo, para ser o infante, aquele infante que fez a escola de sábios. Ele encarnou em Portugal, estudou essa ciência da navegação, fundou a escola de navegadores. Tudo isso já é o planejamento para as descobertas acontecerem. Nada é por acaso. E esse irmão Miramês, esse Fernando Miramês de Olivídio, ele faz parte de tudo isso. E Jesus fez com que ele reencarnasse 15 séculos depois para ajudar esse processo. Então ele ficou satisfeito com o convite do rei, né? Aí o rei falou com ele o seguinte: caro amigo, eu conheço os vossos dotes e vos considero pessoa grata da família real, que conta com eles para defender seus interesses, bem como os de nossa Espanha. Reconheço em vós predicados e valores que se aproximam da perfeição. Contudo, compete a mim, por quem sois, recomendar-vos que, junto com a virtude, deveis cultivar a bravura e a tenacidade. Então, o rei já gostava dele, da honestidade dele, da grandeza dele, mas achava que ele não era tão bravo, porque ele não tinha essa coisa de violência com ele. Ele era branco, né? Então ele fala: deveis cultivar a bravura e a tenacidade, o orgulho pela nossa nobreza e pela tradição e honra da Espanha, a luta pelas nossas posses de além mar, aumentando nossas riquezas e o nosso poder. Nossa nação tem a gloriosa destinação de dominar o mundo. Isso é o rei falando para ele. Deus está conosco e Cristo escolheu como seu trono para, através dela, reinar sobre tudo. Sabemos que Portugal começa a se levantar de novo, e a sua ganância por ouro, prata e pedras preciosas é desmedida. Entende que ninguém tem direito sobre as terras, que por acaso um de seus navegadores descobriu. A escola de sábios somente prepara os homens, enviando-os a expedições por todos os quadrantes, abrindo caminho marítimo em busca de poder e riqueza, esquecendo-se das suas obrigações para com Deus, Cristo e a Santa Madre Igreja. Por isso resolvi constituir-vos meu representante, disse o rei, entre dois goles de vinho, dando a sua fala num tom misto de intimidade e cumplicidade. Ide, meu filho, para a terra adornada pela cruz, formada por cintilantes estrelas. Serei os ouvidos do rei e a boca da Espanha. Sereis dotado das instruções do que deveis fazer, bem como das credenciais que vos darão poderes de chefe de Estado. Depois de tudo consumado, tereis a vossa glória. Sereis imortalizado pela história e tereis o reconhecimento de toda a Espanha. Em nome dela, eu vos abençoo. Aí o pequeno Felipe, ele achou que tinha armado já a pessoa certa para ser os ouvidos e a voz dele nas novas terras. O Miramês tudo ouvia pacientemente, atento às ocultas de Felipe, que ele ficava, contrariava o conviver com interesses de ordem que ele tanto subestimava. E ali, o Miramês partiu para as terras brasileiras. Em 1649, em que reinava em Roma Inocêncio X, ou João Batista Panfili, desembarcava no litoral do Brasil, secretamente na condição de turista, o enviado do rei da Espanha.
amável e convivente. Já no barco que eu transportava para a praia, relacionaram-se com os remadores escravos. Então ele já chegou amigo do pessoal, dos trabalhadores, já dos escravos, os remadores, né, aqueles que conduziam os barcos, e ele desembarcou no Brasil. Desceu Milanês pela primeira vez em corpo físico, porque antes ele vinha em desdobramento. Então ele veio em corpo físico pela primeira vez, nas terras com as quais sempre sonhara. Como que, agindo segundo os ditames do coração, descalçou as botas e pisou a terra. Então ele tirou as botas e veio caminhando descalço nas areias da praia, sentindo-as sob seus pés, como se identificando com ela, recebendo-lhe o calor. Ao mesmo tempo, lágrimas que marejavam seus olhos caíam no sol generoso que as recebia, umedecendo-se com elas, ocorrendo desse modo uma permuta de valores, cujos resultados benéficos seriam constatados através dos tempos. Pela primeira vez chegou ao Brasil. Então, quando ele vinha descendo na praia, vieram os índios para recepcioná-lo, né? Então, assim, acontecimento notável em sua chegada é o fato de que vários índios que se encontravam na praia vieram ao seu encontro para recepcioná-lo, ao mesmo tempo em que o feiticeiro da tribo a ele se dirigia e, apontando para o seu lado direito, exclamava: "Babagi, Babagi". Então o feiticeiro da tribo estava vendo uma entidade que desceu junto com ele. Então ele exclamava lá: o Babagi era a entidade. E essa entidade era a entidade que o feiticeiro comunicava com ela. Era a entidade que era adorada, que era o deus deles lá, dos índios. O feiticeiro que tinha a mediunidade, ele via a entidade. E essa entidade aproximou-se do Milanês e veio junto com ele. Então os índios do feiticeiro já chegaram dando as boas-vindas para ele. Apesar de ainda não falar seu idioma, entendia muito bem pelos gestos e por intuição, o que denotava afinidade existente. Assim, tendo se misturado com os nativos, ninguém suspeitava de sua condição de súdito espanhol a serviço secreto do rei. Então ele se aproximou dos índios e dos escravos. Em pouco tempo ele já assimilara os diversos dialetos, já falava as línguas deles, os dialetos africanos, e se movimentava com desenvoltura entre eles. O clima da região influiu em seus traços e poucos conseguiram distingui-lo do povo local. Então ele logo ficou parecido com eles, né? Já queimado de sol, já ficou parecido com o povo nativo, e já misturando-se com eles, quem chegasse já não conhecia o Fernando Milanês, né? Em cumprimento à missão que estava incumbido, ele comunicava o rei, mas ele mandava só as notícias que traziam coisas boas para o Brasil, as coisas que eram boas para a terra brasileira e para os nativos. Ele não passava notícias que poderiam trazer prejuízo. Ele omitia. Então ele só passava as notícias que interessavam ao trabalho que ele pretendia fazer aqui na terra, né? Com o passar do tempo e por impositivo do progresso, tudo foi mudando, e assim acontecia com os conceitos e interesses. Isso agradava sobremodo ao nosso personagem, que já tinha nos índios e nos escravos a sua própria família. Certa noite contemplava as estrelas, sobreveio-lhe forte lembrança da pátria distante.
onde dispunha de inúmeros e valiosos bens. Olha aí. Entre propriedades e terras abundantes. Enquanto meditava se deveria regressar à Espanha, sentiu uma voz suave, como se nascesse dentro de sua consciência, recomendando-lhe: vai, vende tudo, todos os teus bens, distribui entre os povos. Entre os povos e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Surpreso, ele sentia que aquela voz era sua conhecida. Então já despertou lá no íntimo dele, né? Sentia que aquela voz ele já conhecia. Mas de onde? Parecia-lhe que já escutara antes. Mas quando? Achava-se perdido no oceano dos séculos. Contudo, a voz fez-se ouvir novamente. Fernando, disse a voz, podes vender todas as tuas posses na Espanha e distribuir o dinheiro entre os necessitados da tua pátria. Os daqui, necessitando passar pelos processos renovadores, precisam mais da tua riqueza mental, do resultado das suas mãos operosas, do tesouro armazenado em teu coração e da tua presença confortadora. Miramês então resolveu enviar uma procuração aos seus amigos de confiança, autorizando a dispor de todos os seus bens e distribuir o resultado entre os carentes e sofredores da Península Ibérica. Ele nem chegou a ficar sabendo se foi vendido tudo, quem comprou. Ele nem tomou conhecimento, ele passou a procuração e esqueceu. Então aqui nesse momento vem o que faltava para ele seguir Jesus. Era o desapego, ele já tinha perdido esse apego. Então ele imediatamente lembrou-se e desfez das coisas materiais. Porque a convivência com os índios, com os escravos aqui na terra, o trabalho que ele fazia em benefício deles, era o grande tesouro que ele conseguiu entender que ele tinha. Então, existia uma colônia onde moravam os idosos, né, os velhos, os escravos velhos, os índios já que não conseguiam trabalhar. Eles eram destinados a essa colônia, cada um tinha seus casebres lá, suas ocas, e moravam lá nessa região, uma região destinada a esse pessoal, a esses velhos escravos que já não conseguiam trabalhar. E os seus filhos, os seus descendentes, trabalhavam e uma vez por semana ou uma vez por mês ia fazer visita a esses velhos, esses avós, pais. E o Miramês ia com eles e fazia um trabalho de consolo, de entendimento com toda essa colônia. Ele ficou conhecido como o Pai Branco, amado por todos. Então, junto com o jovem escravo, Miramês, certa manhã, buscou os casebres para rever seus tutelados, levando-lhes conforto de sua palavra fraterna e confortadora. Todos o tinham como Pai Branco, o Filho do Sol, ou o Homem que veio da luz, é como ele era conhecido. E aí teve aquela situação que o Miramês, numa dessas caminhadas, ele foi picado por uma cobra venenosa, e lá na floresta, picado por essa cobra venenosa, só tinha uma velha preta que seguia ele, que ia com ele, que fazia, né, os remédios caseiros com ele lá para o pessoal. Então ela tentando ajudá-lo, e ele lembrou que ele tinha recebido da mãe dele um cordão e andava sempre com ele. Aí ele pegou esse cordão e amarrou na perna, acima da picada da cobra. E essa
essa benzedeira, vamos assim dizer, veio e sugou ali o ferimento, cuspindo aquele veneno, escorraçou a cobra, e ele ficou um tempo lá com ela e melhorou. Essa é a única coisa trágica que aconteceu com ele. E nos momentos, então, aí Miramês, depois desse trabalho todo, ele desencarna. Nos momentos derradeiros, Fernando Miramês percebeu a presença da mãe, extremosa, como se sublimada entidade que ele bem como de uma sublimada entidade que ele prefere não identificar, por julgar não merecer tamanho amor. Então vinha com a mãe dele uma entidade poderosa que ele não quis falar. Com lágrimas nos olhos, o Miramês desprendeu-se do vaso físico e já fora dele chorou de felicidade e agradecimento por ter ingressado no Brasil pelas portas do amor e da caridade que lhe foram abertas por Jesus. Então essa entidade veio e buscou o Miramês. Então esse jovem rico, apegado às coisas materiais, ao orgulho de ser um atleta judeu nas competições, ele deixou a oportunidade passar quando Jesus me recomendou que vendesse seus bens e viesse seguir, porque tudo mais ele já tinha conseguido. Ele já seguia a lei, ele já seguia todos os mandamentos, ele nunca fazia mal a ninguém. Então ele achava que já estava pronto, mas esse apego foi a trava. Na mesma hora ele virou as costas, e por isso Jesus disse: é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E nós temos aqui na nossa prática esse conhecimento de que o apego realmente é uma trava para a nossa caminhada. Nós nos apegamos às coisas mínimas, muitas vezes, achando que essas coisas vão ser importantes para nós, num futuro que nós nem conhecemos, num futuro que nós desconhecemos. Esse apego material, muitas vezes, é o que faz com que nós tenhamos medo de desencarnar. A morte é uma coisa natural, como a vida. São os dois lados da vida, o nascimento e a morte. É o processo de renovação. A morte não é o fim de nada. Então nós temos que ter em conta que Deus nos empresta todas as coisas materiais para que nós possamos ter uma vida boa, assim, termos de conforto, para que nós possamos, através do trabalho, adquirir uma vida tranquila, podermos ajudar aqueles que nos rodeiam, aqueles que precisam de ajuda. Deus nos dá os talentos conforme a nossa condição de trabalhar com esses talentos. Por isso, poucas pessoas têm muitos talentos e muitas pessoas têm poucos talentos, porque nós ainda temos essa dificuldade de trabalhar esses talentos. Porque o talento da riqueza é um talento muito difícil de nós lidarmos com ele, porque o talento da riqueza implica em ajudar muitas pessoas, muitos irmãos. Nós recebemos um talento valioso para que possamos usar esse talento em benefício daqueles que ainda não têm condições de receber esse talento. Tem espíritos encarnados com talentos menores, porque ainda não se desenvolveram, não têm ainda adquirida uma maturidade para lidar com coisas grandes. Mas não quer dizer que eles vão estar abandonados por Deus, porque Deus ajuda o homem através do próprio homem. Então, se nós estivermos recebendo de Deus poucos talentos porque nós não temos maturidade para lidar com muitos talentos, nós temos que lidar com esses poucos talentos da melhor maneira possível, sem revoltas, sem
achar que Deus é injusto, sem achar que o outro foi mais privilegiado que eu, porque se ele recebeu mais talento, é porque ele já tem maturidade para trabalhar esses talentos em benefício meu também, não só dele. Por isso, a riqueza ela é colocada em poucas mãos para que possa ser distribuída para muitos. Mas, infelizmente, tem o egoísmo como fator de entrave da nossa vida, e esse egoísmo não nos deixa agir conforme Deus quer que a gente haja. Nós somos egoístas, então se a gente recebe um talento muito valioso, nós vamos achar que nós somos um cara, não, Deus me deu porque eu mereço, o outro não deu porque ele não merece. Eu mereço, é meu, Deus me deu, eu não tenho obrigação de distribuir para ninguém. Então o egoísmo vem e faz a gente pensar dessa forma. Esse egoísmo está dentro de nós, das nossas várias vidas passadas, as várias dificuldades que passamos, mas esse egoísmo é aos poucos que a gente vai acabando com ele. Veja bem, o nosso irmão aqui, o jovem rico, ele já tinha acabado com todo o egoísmo, mas ainda tinha a vaidade, o processo da vaidade dele, de disputar a Olimpíada, de ser vencedor, de ser levado a um pedestal importante nas relações políticas entre Roma e Israel. Então ele tinha as suas ambições, que era um apego, é um apego diferente, apego a ser importante, a ser valorizado, a estar no alto do pedestal, essas coisas. Infelizmente ele perdeu 15 séculos para poder se desvencilhar desse apego. No trabalho que ele veio fazer aqui, como hoje ele já era um espírito de grande evolução, esse trabalho que ele se propunha, claro, seguindo as orientações de Jesus, já as suas intuições dos mestres da espiritualidade maior, dos benfeitores, ele conseguiu se desvencilhar desse único problema que ele tinha, que era o apego. Então, foi a única encarnação que esse jovem teve depois do evento das vigas, que foi essa aqui nas terras brasileiras, onde ele, jovem Miramês, se tornou esse espírito elevado, já seguidor do Cristo, sem os defeitos que o prendiam à terra e às encarnações. Então, Miramês ele é responsável por várias casas espíritas, não só essa casa, né, que ele fundou, mas ele é responsável por várias casas espíritas aí pelo Brasil. Muitas casas têm mentor como Miramês também. E ele está em todas, trabalhando na sua equipe, a sua equipe de espíritos superiores que nós temos aqui. Não vou citar o nome para não correr o risco de esquecer algum, mas são muitos espíritos superiores que trabalham aqui com Miramês, que estão do nosso lado, nos ajudando. Numa reunião como essa, estão aqui nos dando os passos magnéticos que precisamos, os nossos orientadores de estudo recebem as intuições, né, para que esses estudos sejam ministrados, para trazer o conhecimento, porque o conhecimento é importante, o estudo é importante para que nós possamos entender essa verdade do Cristo com mais clareza. Então, nosso irmão Miramês, ele tem esse objetivo agora, de conduzir essas casas como escola para todos os espíritos que aqui aportarem, doentes ou sãos. Então, nós temos nossos trabalhos mediúnicos, que tratamos de espíritos desencarnados, que estão doentes no plano espiritual, que estão presos a muitas dificuldades, que são trazidos aqui para serem tratados, que são trazidos aqui para assistir uma reunião pública, para que sejam orientados, para que tomem passe lá na cabine de passe. Então essa é uma casa fraterna, de caridade e amor.
e o nosso irmão Miramês é o responsável por esse trabalho. Essa casa foi fundada em 1991, e como é fundada uma casa espírita? Uma pessoa de coração nobre, que já tem essa facilidade de desenvolver esses trabalhos mais nobres em benefício de todos, recebe um pensamento, uma indicação mental, fazer uma casa espírita. Quando essa pessoa recebe essa orientação, assim, tipo, vou abrir uma casa espírita, eu já tenho conhecimento, já sou espírita, já estudo a doutrina, já tenho conhecimento, eu acho que em determinado lugar aqui, em determinada região, precisa de uma casa espírita. Ele já está recebendo intuição, porque já tem um mentor preparado e com um planejamento pronto para essa casa. Então ele está precisando das mãos encarnadas. Então ele começa a passar a orientação, a intuição. Aí a pessoa vai seguindo essa intuição, começa a fazer uma reunião de estudo na garagem da casa dela, na sala de estar da casa dela, chamando os vizinhos com 2, 3 pessoas, começa a fazer um estudo, lê o Evangelho, o Livro dos Espíritos, com as 3, 4 pessoas, aqui vai aumentando, e esse processo ele vai aos poucos crescendo, sem que se perceba. Aí, em determinado momento, ela fala assim: puxa vida, essa sala aqui já não está cabendo as pessoas que estão aqui assistindo, eu acho que eu vou alugar uma garagem. Aí vai alugar a garagem. Mal sabe ela que essa intuição e ela acha a garagem com facilidade, porque os espíritos estão ali por trás, facilitando a vida. Então ela vai fazendo aos poucos, recebe como médico ou recebe o auxílio de amigos, de pessoas amigas que têm dom da mediunidade, muitas vezes, às vezes ela nem tem, mas outras pessoas têm. O Kardec não tinha dom da mediunidade, mas ele tinha uma equipe de médicos que ficavam trabalhando com ele. Aí muitas vezes eu estou promovendo reuniões de estudo do Evangelho lá na minha casa, aí chega uma pessoa para participar: eu fiquei sabendo que você faz reunião aqui, eu fulano de tal, você conhece? Conheço. Você quer participar? Sim, eu quero participar. Aí vem mais um, e essa pessoa tem um dom da mediunidade. Então, em determinado momento, ela recebe o Espírito falar, o Espírito se manifestar. Esse mentor, através dessa aqui, foi levado lá para participar do trabalho, mas com um objetivo maior, de ser o porta-voz do Espírito. E aí esse Espírito se manifesta e passa as orientações todas para que essa casa seja formada dentro dos aspectos e propósitos necessários. É assim que se começa uma casa espírita. E aí esse Espírito passa a ser o mentor da casa, se identifica, e outros espíritos formando a equipe do lado espiritual vão se manifestando e vão conduzindo as ideias, e a casa vai crescendo, vai se formando e se torna uma casa como essa ao longo do tempo. Essa casa está completando nessa semana, no dia 12, 32 anos de amor e de trabalho em benefício de todos. E nós agradecemos a todos vocês que nos dão essa força, estando aqui conosco, trazendo as suas energias para somar com as dos espíritos, com os nossos irmãos espirituais que aqui estão atendendo a todo mundo, porque a gente vem para uma casa espírita pensando que vem receber ajuda, e realmente recebe, mas ao mesmo tempo a gente doa também, porque todos têm um lado para doar, todos têm energias boas e energias negativas. É claro que cada um de nós temos as nossas sintonias nas necessidades que temos de corrigir na nossa vida. Então cada um de nós temos dificuldades diferentes, temos as nossas energias às vezes um pouco deturpadas, a gente vem aqui para um passe melhor, mas nós temos boas energias também. E essas boas energias, esses fluidos que nós temos, eles não são iguais. Nosso corpo espiritual pode exalar para a espiritualidade fluidos diferentes de
propriedades diferentes uns dos outros, e a espiritualidade manipula esses fluidos lá no plano espiritual para fazer os elementos de cura, os elementos que vão curar cada um de nós. Então eu dou um pouquinho da meu fluido característico e recebo fluido de outra pessoa, manipulado pela espiritualidade, e esse fluido vai me fazer bem, e o meu vai fazer bem para o outro. É uma troca constante. Então a mediunidade, que é a bênção de Deus, é a ferramenta que permite que isso aconteça. Através da mediunidade nós podemos manter essa relação com os nossos mentores, com os espíritos superiores, os espíritos que estão no plano espiritual. Porque é através da mediunidade que eles se comunicam conosco. E nós recebemos as mensagens, recebemos as orientações, mas nós temos que nos colocar em condições de seguir o Cristo. Seguir o Cristo. Porque aquele que segue o Cristo é o portador da Boa Nova. A mediunidade não é um privilégio de pessoas santas. É um privilégio de pessoas encarnadas. Não necessariamente ela pode ser uma boa pessoa, mas nesse ponto ela vai receber as comunicações e vai receber um intercâmbio com espíritos mais inferiorizados. E os espíritos mais inferiorizados, eles não têm o comprometimento de fazer o bem. Eles querem nos atrapalhar, eles querem nos fazer tropeçar. Eles não respeitam o nosso livre-arbítrio, não respeitam os nossos direitos. Mas os espíritos superiores, aqueles que trabalham seguindo o Cristo, respeitam. Eles só nos trazem orientações positivas e necessárias para a nossa caminhada em benefício do nosso objetivo, que é chegar até o nosso Pai. E esses espíritos, irmão Miramês e outros espíritos, trabalham incessantemente nesse intercâmbio com os encarnados, para fazer esse trabalho. Esse trabalho que começou lá com Allan Kardec no século XIX, onde a coragem do Allan Kardec em cumprir a missão que lhe foi designada começou a trazer, a colocar claridade nos ensinamentos do Cristo. Começou a trazer com mais clareza os ensinamentos de Jesus, até então destinados a pequenos grupos que conheciam as Escrituras, mas que as utilizavam em benefício do seu interesse próprio, a maioria deles. E o Espiritismo, como terceira revelação do Cristo, vem trazer o Cristo redivivo, trazendo claramente, sem tirar nem pôr, os seus ensinamentos, e clareando nas entrelinhas tudo aquilo que o Cristo naquela época não pôde falar para nós, por falta de maturidade do nosso conhecimento. Mas lá no século XIX, nós já estávamos, a humanidade já tinha maturidade suficiente e necessitava urgentemente do retorno do Cristo, para relembrar tudo aquilo que ele ensinou, que já estava sendo esquecido pelo mundo. A humanidade vivia completamente em desacordo com os ensinamentos do Cristo. Então foi necessário vir a terceira revelação, trazendo de volta todo esse amor. E esses espíritos já tinham condições de fazer o trabalho deles, porque o Allan Kardec abriu as portas da mediunidade, do conhecimento, e através desse conhecimento o trabalho pôde se dar esse salto grandioso, que é o desenvolvimento da doutrina espírita. E nós, brasileiros, somos o povo que mais se abraça a essa doutrina querida,
outros povos recebem os brasileiros que estão lá fazendo esse desenvolvimento. A maioria das casas espíritas no exterior é formada por brasileiros. Brasileiros são daqui para cá, levar o ensinamento do Cristo, levar a doutrina. Então, Miramês, nosso querido mentor da casa, um espírito que passou por um aprendizado, que hoje é um espírito de luz, como outros que estão junto dele, está aqui junto de nós, envolvendo-nos os nossos corações e as nossas mentes, para que o trabalho em benefício de todos que batem a porta seja executado da melhor maneira possível. Graças a Deus. Obrigado pela atenção de vocês. Nós é que agradecemos. Ele mesmo disse, foi só uma pinceladinha, né, gente? Bem rapidinho. Porque a história tem muitos meandros. Muito bem, a casa também convida vocês, aqueles que têm interesse em estudar um pouco do Evangelho, do Cristo, do Livro dos Espíritos e uma obra da André Luiz. Esse estudo ocorre todas as sextas-feiras, às 19h45. É de 19h45 às 21h15. Sintam-se convidados, aqueles que quiserem participar. É só chegar, a entrada não precisa de inscrição. Se acheguem e que vocês vão adorar. É um estudo muito bacana. Bom, vou fazer uma perguntinha que eu não tinha feito no princípio, mas eu preciso fazer agora. Está todo mundo fazendo evangelho no ar aí? Sim ou não? Sim. A gente assim? Não, às vezes não entendo não. Por que eu pergunto isso? Porque a casa, a espiritualidade vem nos alertando há um bom tempo sobre a necessidade de plantarmos o Evangelho no lar, porque são luzes que nós acendemos nas nossas vidas, nos nossos corações. É um ponto de apoio muito importante, principalmente para todos nós, nesse momento da transição planetária. Nos fortalece, nos protege, nos conforta em muitas circunstâncias. Aqueles que ainda não conseguiram implantar, seja lá qual o motivo, podem buscar na recepção as meninas e conversar com elas, porque a casa tem um grupo que ajuda a implantar esse Evangelho lá. Aproveitem, isso vai ser muito bom e positivo na vida de todos vocês. Bom, vamos chegando no final da nossa reunião. Eu vou convidar vocês a nos acompanhar numa prece, para que nós possamos encerrar em agradecimento ao Cristo Jesus, o Mestre Maior, esse irmão querido de todas as horas, pelas bênçãos, pelo amparo dessa tarefa bendita que se realizou na mais perfeita harmonia, na mais perfeita paz e tranquilidade. Ô Jesus, muito obrigado. E rogamos ao Divino Mestre por esse planeta, por esse mundo que vivemos, que tem passado por tantas transformações, diga-se de passagem, extremamente necessárias para a nossa evolução, mas que o nosso coração e nossas mentes ainda são tão arraigadas ao orgulho e ao comodismo, que se recusam a entender que existe Deus em toda parte, nos fazendo sofrer, nos levando a situações de muito conflito interior. Pedimos Jesus que nos guie, pedimos Jesus que nos esclareça, que nos fortaleça, que nos proteja e que nos ampare nesses momentos de tanta transição, pois são muitos os que sofrem pelos mais diversos motivos. Consola os pais, as mães, os corações aflitos, Jesus. Que tua paz seja conosco, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Meus irmãos, aqueles que desejarem paz, por favor, formem uma fila direita. Pedimos a caridade do silêncio. Vão com Deus e paz profunda a todos.